O objetivo desse objeto 18 é discutir capacidade e nível de serviço, com foco na pista de pouso e decolagem. Então tem alguns conceitos que podem ser estendidos, mas o foco está nesse sistema específico aí do aeroporto. Existe uma relação que vai depender muito de cada sistema, mas é como se para cada número de capacidade existisse um nível de serviço associado. Então, por isso que capacidade não pode ser vista como um número por si, né? Por que acontece isso? Porque os sistemas, né, eles respondem em diferentes aspectos de forma diferente à medida que eles vão sendo carregados, né? Então, aqui o nosso sistema, né, que a gente está olhando é a pista de pouso e decolagem. O que vai acontecer? Quando o volume de operações imposto é baixo, a gente vai ter um percentual de atrasos, né, uma média de atrasos aí mais baixa. Conforme a gente vai carregando esse sistema, ele vai ficando mais congestionado e o nível de serviço dele vai baixando. Então, uma das possíveis formas de se modelar isso é dizer que na capacidade o nível de serviço vai ser inaceitável. Então a gente precisa criar um ponto de corte, né? E esse ponto de corte pode ser, por exemplo, um tamanho da fila, né, de pouso, da fila de decolagem esperada, pode ser um atraso aceitável, né? Então aí vai depender dos autores, dos materiais, mas existe sempre uma necessidade de criar esse ponto de corte. Então, quando a gente tem um atraso aceitável colocado, a gente pode então chegar nessa curva e tirar a capacidade prática. Então, a gente vai ter uma capacidade teórica, obtida, né, por modelos analíticos algumas vezes, e a gente vai ter uma capacidade prática que corresponde ao nível aceitável de atraso. Essa relação aqui, né, o formato da curva, ela depende realmente muito de cada sistema, mas isso pode ser expandido para outros tipos, né, de análise de capacidade. Se a gente estivesse falando agora, né, no assunto atual aí, a Covid, né, se a gente estivesse falando da saturação dos leitos hospitalares, essa curva aí também serve, né? Qual que é o percentual de leitos ocupados que vai ser seguro para você, por exemplo, reabrir o comércio, né? É exatamente essa curva aí que a gente está vendo. Obviamente não dá para deixar o número chegar em 100%, mas alguns vão defender que se você tiver com 70%, com 60%, com 50%, você pode reabrir o comércio, enfim. Então, é a mesma coisa, né? É muito caso de estudar o sistema e delimitar, vamos dizer assim, qual que é o ponto seguro aí de fazer o corte e estabelecer a capacidade prática. Então, claro que isso é só um exemplo, mas a gente pode pensar em diversos sistemas aí que essa curva se aplica. O que mais de interessante existe aí? Justamente o formato da curva, de forma que quando você chega próximo ao 100%, ela vai ter uma característica assintótica, né? Muitos sistemas se comportam desse jeito. Quer dizer que não vale a pena carregar mais o sistema porque ele vai aumentar muito os atrasos. Então, essa questão de estabelecer um nível de serviço de corte tem a ver também com isso, né? Não só com aquilo que realmente é tolerável pelo usuário, né? Mas aquilo que pode ser estudado em um aspecto, em um contexto assim de análise de sensibilidade, tá? Aqui é para chamar a atenção de dois casos em que a média é igual e as probabilidades de atraso são diferentes, então mais uma razão para que se tome cuidado ao usar indicadores médios. Aqui, e isso pode ser visto nas notas de rodapé, desse slide mesmo, que o estudo, esse que está mencionado aí, ele indica que um atraso de 4 a 6 minutos, em média,
né, quando a gente analisa lá o modelo de capacidade, já vai indicar que a capacidade prática ela foi atingida. Então, essa é a conclusão desse estudo. Por quê? Porque a partir desse ponto, aí, dos 4 a 6 minutos, qualquer pouquinho que, de repente, né, a visibilidade degrade, ou você tem um pico mais acentuado, os atrasos eles já começam a ficar inaceitáveis. Então, é aquela área de sensibilidade da curva que já começou a ser afetada, de forma que, a partir de 10 minutos de média, né, em condições, por exemplo, de menor visibilidade, na qual as condições da operação IFR sejam necessárias, né, as regras IFR, você começa a ter, por exemplo, muitos cancelamentos de voos. O seguinte é essa curva de carregamento ao longo do tempo, né, e a gente tem uma linha que delimita a capacidade. Então, toda vez que o carregamento do sistema supera a capacidade, a gente vai ter, então, uma sobrecarga que ela precisa ser descarregada no período seguinte. Então, é como se a gente precisasse distribuir aquele carregamento no período seguinte, e isso vai ser o nosso atraso. Então, sempre que a gente tem picos e vales, e você consegue pegar o pico e distribuir no vale, teoricamente você vai ter equilíbrio. Só que o problema é que existe o custo disso vai ser justamente o atraso. Então, é importante observar, vamos dizer assim, a frequência dessa curva, né? Se você consegue, nos próximos 10 minutos, descarregar aquele atraso, é uma coisa. Se você precisa esperar 1 hora para descarregar aquele atraso, ele já fica inaceitável. Então, é importante ver isso. Não só que o sistema está equilibrado, vamos dizer assim, né? No sentido de que o carregamento e a capacidade do sistema são compatíveis, mas que eles não levem a atrasos inaceitáveis. Outro ponto importante é a questão dos envolvidos, né, nesse sistema. Então, por exemplo, controle de tráfego aéreo. Qual que é o problema de atrasos para esse stakeholder específico? Aumento, por exemplo, da carga de trabalho, né? Se você tem lá um período de 15 minutos que você teria tantas aeronaves naquele setor, enfim, e no final existem atrasos que fazem aquele número aumentar, você aumenta a carga de trabalho, que pode fazer esse componente sair de capacidade, né? Gerar fadiga, enfim. No aeroporto a gente tem questão, por exemplo, de congestionamento, insatisfação dos passageiros. Às vezes as companhias aéreas possuem contratos também com o aeroporto, isso vai gerar problemas, né? Depende até as tarifas que o aeroporto cobra, elas podem sofrer diminuições, dependendo de como o sistema é regulado. Do ponto de vista da companhia aérea, também entra a satisfação dos passageiros e o impacto na malha, porque à medida que você tem atraso em um aeroporto, isso vai se propagando na malha daquela companhia e ela tem um tempo para recuperar, né? E aí vai depender do nível de atraso, pode ser que ela nem consiga recuperar, né? Isso leve a uma onda de cancelamentos de voos, por exemplo. Outro ponto interessante de comentar aqui é que quando o aeroporto erra e atrasa, né, o processamento dos passageiros, das aeronaves, muitas vezes quem vai levar a culpa por isso é a companhia aérea. Né? Então, por isso que é importante ter em mente essa questão dos stakeholders, porque muitas vezes vai existir decisões que um toma que vão afetar os demais. Então, não é raro o caso em que a insatisfação do passageiro acaba esbarrando na companhia aérea ao invés de esbarrar, por exemplo, no aeroporto. Aqui uma pequena representação dos componentes, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma decolagem, você começa lá no pushback, ele tem um tempo estimado aí em tantos minutos, aí a gente tem um taxiamento, tem uma espera, tem outro taxiamento. Isso obviamente está estimado, por exemplo, no modelo analítico, no modelo de simulação, só que na prática começam a acontecer atrasos. Então, é só para mostrar que os atrasos vão se somando e que
para entender o que está acontecendo no sistema, em alguns casos a gente vai ter que olhar para os seus componentes. Então, por exemplo, o que pode causar atraso em uma partida? Pode ser que a pista tenha capacidade, pode ser que as pistas de táxi tenham capacidade, mas eventualmente a pista de táxi que dá acesso ao pátio de aeronave está congestionada. Pode ser que falta trator para o pushback. Então, nem sempre dá para explicar o que acontece na capacidade real observada só com base nas configurações físicas. Então, para falar um pouco dos dados reais que a gente tem acesso, aqui no Brasil a gente tem esse portal aí, da ANAC. Na verdade tem dois que são muito parecidos, né? Um é o dos voos planejados, outro é dos voos executados. Então, se eu não me engano, é coisa do mês passado para trás a gente consegue ter acesso aos voos que foram realizados, e dá para filtrar aí por origem, destino, né? O código do aeroporto, número do voo, a data, o operador aéreo e assim por diante. E é esse tipo de dado aqui que vai ser retornado após essa pesquisa. Aí a gente vai ter, por exemplo, o número do voo, se é um voo doméstico ou internacional, qual que é a aeronave, o número de assentos, tá? Isso é um número ofertado, a gente não tem informação sobre load factor aí. O aeroporto, a data prevista para a partida e a data real, o destino, a chegada prevista, a chegada real e a situação, então, confirmando que aquele voo foi realizado. E se acontecer algum tipo de atraso ou adiantamento, vai existir uma identificação, uma justificativa. Inclusive existe um código aí padronizado de justificativa. Então esse tipo de dado, pode ser obtido em formato CSV, você consegue baixar ele, tratar no Python, no R, no Excel e assim por diante. É um dado público. Com ele dá para construir coisas como, por exemplo, essa curva aqui, de análise de aeronaves no pátio. Então isso aí é um determinado aeroporto, a gente tem 14 posições de embarque. E o que essa curva está mostrando? Ela pega o número de aeronaves que foram observadas no ano de 2019. Então é bem rápido, via programação de tratar, bem leve. E a gente consegue ver, por exemplo, que com 14 posições, a gente chegou a tratar aí mais de 50 aeronaves no período de 1 hora. Então, o que quer dizer isso? Como é que eu trato 50 aeronaves? Como é que eu faço embarque e desembarque em 50 aeronaves em 1 hora? Quer dizer que o tempo de serviço aí, foi inferior a 1 hora, e aí a gente chega no no tempo de permanência. Um detalhe, essa curva ela é construída com uma janela móvel. Então essa janela móvel ela está de 5 em 5 minutos, por períodos que são de 15 aí em vermelho, em 30 minutos em verde e 60 minutos o azul. Quando eu olho um período de 15 minutos, eu preciso multiplicar por 4 vezes para dar movimentação horária. Quando eu pego um período de 30 minutos, eu multiplico por 2 vezes e assim por diante. O que quer dizer que eu movimentei muito em 15 minutos? Quer dizer que eu tive um pico e, como a gente já discutiu anteriormente, toda vez que você tem mais aeronaves do que a capacidade, isso gera atraso e a coisa se acomoda. Então, é importante fazer análises em períodos diferentes para a gente entender como que o sistema se comporta. Aí, existe uma demonstração de que realmente existem picos que oscilam dentro do período de 1 hora. Se a gente pegar os 15 minutos mais carregados, vai ser mais intensa a movimentação do que a hora mais carregada. Então isso é bem importante na hora de fazer essas análises operacionais. E aí tem diversas métricas aí que são utilizadas, depende da literatura, mas por exemplo, o 30º período mais carregado do ano, uma definição comum de hora pico. Outras vezes você corta os 5% mais carregados porque é aquela ideia lá do atraso inaceitável. Então você não pode dimensionar um sistema para que ele
responda a 100% do carregamento, você precisa fazer um corte. Então tem uma ampla literatura que estabelece esses pontos de corte aí. Em dados, né, de outros países, a gente tem nos Estados Unidos, né, um monitoramento através desse sistema aí que é o ASPM de 77 aeroportos, dos mais movimentados, e aí a gente consegue ter, por exemplo, estatísticas de partidas no tempo, chegadas e atrasos em solo, atrasos em voo, atrasos no táxi. Enfim, a gente tem uma série de estatísticas aí que permite estudar o sistema, e uma das formas de obter essas estatísticas é um sistema bem interessante chamado de ACARS, no qual o aeroporto, né, o sistema aí de monitoramento, consegue acessar dados das aeronaves. Então, por exemplo, quando a aeronave solta o freio estacionário, existe um sensor aí que vai ser que vai indicar que a aeronave deixou o portão naquele momento. Esse é um dado muito mais preciso do que o que a gente usa no Brasil, por exemplo, que muitas vezes é um fiscal de pátio que fica anotando a hora que a aeronave chegou e a hora que a aeronave saiu, quer dizer, é um processo manual. Claro que existem outros tipos de automação que podem não depender da aeronave, né? Eles podem estar baseados, por exemplo, num sensor de presença, alguma coisa desse tipo. Mas esse sistema CARS ele é interessante porque ele consegue ver, por exemplo, a hora que a aeronave decolou pelo trem de pouso, né? Pelo movimento do trem de pouso. Então esse é um tipo de dado que seria muito difícil pegar sem a colaboração da aeronave. Claro que esse sistema aí fornece uma série de outros dados que são muito interessantes. Outra forma da gente falar de um sistema é em relação ao seu nível de saturação, que é normalmente o carregamento médio, né, ao longo aí de um período, pode ser de uma hora pico, por exemplo, dividido pela capacidade teórica. Então, quanto mais saturado está o sistema, mais filas, mais atrasos, mais cancelamentos, e esse nível de saturação ele também pode ser utilizado como uma proxy para estabelecer qual que é a capacidade do sistema com base na capacidade teórica dele. Outra forma de estudar a saturação do sistema é através de filas, e aí pode ser, por exemplo, o tamanho da fila, o tempo gasto em fila. Aí tem toda uma área analítica, né, que é a teoria das filas, que pode ajudar nesse sentido. A gente também tem ferramentas de simulação. Então, ao invés de você especificar um nível de saturação para o sistema, você simula o sistema, vê o tamanho lá das filas, tira as estatísticas e define qual que é a fila aceitável. Então, para entender como que funcionam, né, os modelos de análise de capacidade, a gente precisa entender um pouco como é que funciona a dinâmica, né, de uso aí do espaço aéreo, principalmente nesse espaço muito próximo ao aeroporto. Então, uma das primeiras questões aí que surge, né, talvez uma questão bastante óbvia, é a questão do fluxo, né? É como se você tivesse um tubo e você quer passar um certo volume aí por esse tubo por unidade de tempo, né? Então, se a gente parte dessa ideia mais física da coisa, logo surgem dois conceitos aí, que é a velocidade e a separação. Então, se a gente conseguir diminuir a separação e aumentar a velocidade, é possível, então, aumentar a capacidade. Vamos pensar o seguinte: por que a velocidade não pode ser aumentada indefinidamente? Né? Porque, vamos supor que a gente está falando aí de um pouso, se a velocidade estiver muito alta, não vai ter comprimento de pista que vai dar conta desse pouso, né? Então, por isso que ele precisa ser limitado em velocidade. A separação, ela tem basicamente duas regras assim ou dois efeitos, vamos dizer assim, que fazem com que essa separação precise existir. Então, um deles são os efeitos de turbulência. As aeronaves precisam manter um distanciamento para evitar esse esteiro de turbulência.
E o outro ponto é o risco de colisão. Então, uma das razões para se manter separação também é o risco de colisão. Então, da esteira de turbulência nem tem muito o que fazer, não interessa muito as tecnologias de monitoramento, né? Elas não vão ajudar tanto a reduzir a separação se o efeito que está se olhando é a turbulência. Já se for simplesmente evitar colisão, aí a gente tem ganhos, né? Quando, por exemplo, radares mais precisos são utilizados e assim por diante. Então, a esteira de turbulência costuma ser um grande limitante. Aí a gente tem que durante uma aproximação, né, a gente está imaginando aí a pista de pouso-decolagem, existe um trecho comum de aproximação, né, embora as cartas elas possam trazer as aeronaves a partir de diversos pontos, né, em cartas específicas, dependendo de cada origem, vai chegar uma hora que todas as aeronaves vão precisar passar pelo alinhamento da pista. Né, isso depende aí de como o procedimento for construído, né, mas em casos de aproximação de precisão, normalmente envolve o sobrevoo de alguns fixos aí que estão justamente na linha da pista de pouso-decolagem. Claro que existem exceções também, né? Aquele famoso aeroporto lá de Hong Kong, né? O Kai Tak, que foi fechado já, mas ele envolvia uma aproximação, as aeronaves aproximavam até a proximidade da pista, e aí elas precisavam fazer uma curva muito grande, em baixa altura, para ganhar alinhamento. Claro que é uma situação bem específica, né? Que inclusive foi uma das razões para desativar o aeroporto, né? Além de ruído, problemas com a cidade, etc. Mas vamos imaginar então esse trecho comum de aproximação. Ele vai ter um determinado comprimento e ali eu preciso garantir a separação das aeronaves. Então, isso tem muito a ver com a capacidade da pista de pouso-decolagem. Ela é restrita justamente por esse trecho e pelas combinações de separação e velocidade das aeronaves. E aí a gente tem, por exemplo, essa tabela aí, que é utilizada tanto pela FAA quanto pela ICAO, né? Aqui no Brasil, pelas nossas regras específicas. Aí a gente tem categoria de aproximação de A a E e existem algumas faixas aí que vão dar então essas categorias. Quando a gente tem aeronaves de categorias diferentes, separações ainda maiores podem ser necessárias, porque imagina só, elas começam, né, juntas, vamos supor, nesse trecho comum de aproximação, e se a aeronave seguidora for mais rápida, ela vai levar, né, isso vai levar a uma perda de separação. Então, o mix de aeronaves é também um fator para explicar a capacidade do sistema de pista de pouso-decolagem. Aí a gente tem, então aqui a gente avalia capacidade de um cenário determinístico, né, entidade na linguagem da simulação discreta, né, a simulação por eventos discretos, ela representa, por exemplo, uma pessoa, uma aeronave, que pode ser o caso aqui, e aí a gente tem um buffer de tempo que representa a distribuição dessas entidades chegando ao sistema. Quer dizer, eu tenho uma taxa de chegadas, como é determinístico aqui, eu estou imaginando que elas chegam, né, homogeneamente distribuídas. E aí eu tenho um processo de chegadas, que tem um espaçamento t, né, o inverso de, ou 1 sobre t vai me dar a taxa de chegadas por unidade de tempo. E aí eu tenho um tempo de serviço que representa a oferta do meu sistema. Então, se eu consigo, por exemplo, aumentar o número de pistas de táxi de saída rápida na minha pista de pouso-decolagem, quer dizer que o meu tempo de serviço vai cair. E qual que é a capacidade desse sistema, né? A capacidade teórica? Basta eu dividir 3.600 por R, a taxa de saturação R sobre T, e a saturação máxima não haveria problema em levá-la a 100%, já que está tudo sob controle. Eu vou conseguir atender a todo mundo que chega, desde que R não seja maior do que T. Né?
Então, no caso determinístico, a capacidade depende apenas da oferta. No cenário estocástico, né, que é o mais próximo da realidade, eu tenho então T e R, ou um deles, como variável aleatória. E aí o que vai acontecer é que a capacidade não vai mais ser somente 3.600 sobre R, mas vai ser um fator multiplicando isso. Então esse é o fator de saturação que foi discutido anteriormente e ele é muito característico de cada sistema. A taxa de saturação, eu vou continuar calculando ela R sobre T e eu preciso especificar uma saturação máxima para aquele sistema. Né? E de forma geral, o que acontece? Quanto mais variabilidade você tem no sistema, menor precisa ser essa saturação máxima admitida. Né? Esse é um caso geral. Mas eu tento fazer também aqui uma exceção, né? E a gente tem, vamos supor que essa linhazinha verde aí representa uma pista de pouso-decolagem. Aí a gente poderia até imaginar o caso aqui de Guarulhos, que são duas pistas paralelas, onde a aeronave vai pousar em uma pista e ela precisa atravessar uma outra pista. Ela precisa cruzar a pista. Então, o que acontece? Se eu tenho operações 100% do tempo, seria impossível cruzar outra pista. É como a gente está numa rodovia, por exemplo, tentando atravessar a rodovia. Se os veículos estiverem homogeneamente espaçados em uma densidade alta, em teoria eu não vou conseguir atravessar nunca aquela rodovia. Mas, se existir uma variabilidade no tempo entre esses veículos, então eu consigo fazer o cruzamento. Então é só para mostrar um caso em que aquela ideia que a variabilidade prejudica sempre o funcionamento, né, o desempenho de um sistema, ela pode não ser verdade para alguns componentes aí desse sistema. Né? É só uma ressalva um tanto abstrata, mas que ajuda a pensar essas questões. Então a gente está falando aqui de uma pista única. Muitos aeródromos têm só uma pista e normalmente a gente precisa de modelos que tratem pouso e decolagem de forma conjunta. Mas mesmo assim, pode acontecer que pela característica de operação das companhias aéreas, em alguns períodos do dia, a gente tenha praticamente só pouso ou só decolagens. Então é razão para que modelos só de um ou só de outro possam também ser úteis. De qualquer forma, para entender o desenvolvimento, a aplicação desses modelos, a gente precisa entender as regras de controle de tráfego, e aqui são 4 situações possíveis de operações sequenciais, né? E a gente vai olhar um pouquinho para cada uma delas. A primeira situação, eu tenho pouso e depois outro pouso. Então, pode ser que as aeronaves venham de áreas diferentes, né? Em algum ponto aí as trajetórias vão convergir para aquele trecho comum de aproximação, e dentro dele não tem jeito, eu preciso manter a separação regulamentar. Então, essa separação aí vai depender, claro, das características da aeronave líder e da seguidora. E aí a dinâmica, né, da capacidade vai ser regida aí por essa separação regulamentar, pelas velocidades das aeronaves. Depois eu tenho um caso em que aconteceu uma decolagem, vai acontecer outra decolagem na sequência. Também tem uma separação regulamentar que é baseada em tempo, e esse tempo é responsável pela dissipação da esteira de turbulência. Então, se as aeronaves seguem exatamente a mesma saída, né, em voo, eu preciso que essa separação longitudinal aí seja um pouco maior, o que implica tempo maior entre operações. Se elas seguirem rumos diferentes, esse tempo ele pode ser reduzido, né, está previsto nas regras ATC. Aí a gente tem uma situação em que acontece uma decolagem e na sequência eu vou ter um pouso. Então, qual que é a regra para eu poder deixar essa aeronave decolar? É que a aeronave que está em aproximação esteja a uma distância maior do que a chamada distância de captura. É uma segurança para a gente poder fazer a decolagem antes do pouso. Depois a gente tem a situação em que uma aeronave vai decolar
e outra acabou de pousar. Então, nesse caso, a regra é livrar a pista. Aqui a gente tem o caso de ilustrativo aí, de uma pista que está sendo utilizada para pouso e decolagens. Então, por exemplo, aconteceu um pouso, existe uma aproximação em curso, como a aeronave que está se aproximando está além da distância de captura, pode ser acomodada, por exemplo, uma decolagem antes do pouso dessa aeronave. Então, é muito comum, né, dada a distância de captura, a velocidade de aproximação, é muito comum que se acomode um pouso entre... vamos colocar melhor assim, que de forma alternada se façam pousos e decolagens. Então, dessa forma, a gente consegue chegar numa capacidade maior. Claro que isso depende também da demanda. Então, percebam que, mesmo em cenário determinístico, existe uma relação entre oferta e demanda para gerar a capacidade. Então, não é um número só. Depende da proporção entre pouso e decolagens. Aqui, para a gente analisar um pouco o efeito do sequenciamento na capacidade do sistema de pista de pouso e decolagem, o que acontece? A gente tem um mix de aeronaves, elas têm características diferentes que vão basicamente, né, diferenciá-las em relação à velocidade de aproximação e em relação à separação regulamentar. Então, por exemplo, quando uma aeronave mais pesada, né, aí depende das categorias, né, claro, isso é bem estabelecido. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma aeronave mais pesada seguindo uma aeronave mais leve, o problema não é muito grande. O contrário, sim. Imagina um avião de pequeno porte seguindo um 747. Ele vai encontrar uma turbulência aí que pode desestabilizá-lo. Por isso que ele precisa manter a separação maior. Então, por isso que o controle de tráfego aéreo ele vai se preocupar muitas vezes, quando a capacidade está chegando aí no limite, né, ele vai se preocupar com o sequenciamento, tanto para pousos quanto para decolagens. No caso dos pousos, que a gente está vendo aqui, é sempre interessante que você não fique criando sequenciamentos que reduzam muito a capacidade. Então, por exemplo, ficar colocando uma aeronave leve e uma pesada, uma leve e uma pesada, pode não ser um sequenciamento muito bom. Vamos ver por quê. Quando, por exemplo, a velocidade da aeronave seguidora é maior do que a aeronave líder, vai acontecer que, ao entrar no trecho comum de aproximação, a aeronave 2 ela precisa ter uma separação maior do que a separação regulamentar. Então, ao longo da aproximação, ela vai perdendo essa separação até chegar na separação regulamentar, que não pode ser ferida. Então, aí existe uma razão para impor um distanciamento maior e a gente sabe que isso aí vai ter um efeito de redução da capacidade. Outro caso possível é que a aeronave seguidora seja mais lenta do que a aeronave líder. Então vai acontecer que quando elas entram no trecho comum de aproximação, observa-se ou impõe-se, né, a separação regulamentar e depois essa separação vai aumentar. Ou seja, não existe muito ganho aí, né, aparentemente, em a gente ter aeronaves de performance muito diferente. Então aqui a gente está falando da velocidade, mas também as separações variam. Então essa pode ser a razão, por exemplo, para que em períodos de pico aeronaves turbohélice sejam proibidas. Né? Isso acontece em alguns aeroportos. Ou você proíbe, ou você diminui, né, o número de slots desse tipo de aeronave, porque ela vai ter um efeito negativo sobre a capacidade do sistema. Aqui um exemplo do livro, né, do Horonjeff. Na verdade, existe um capítulo aí inteiro nesse livro que explica bastante, né, esses modelos de capacidade de pista, de uma perspectiva analítica, inclusive introduzindo o caso probabilístico. Aqui a gente está trabalhando só com o determinístico. Então, algumas características do problema. Existe uma única pista de pouso-decolagem. Ela é utilizada, obviamente, para pouso e decolagens.
o trecho comum de aproximação, que é aquela característica até mais física, né? Depende lá da distribuição de auxílios, aproximação, etc. Mas ela está estabelecida aí em 7 milhas náuticas. Operam dois tipos de aeronaves, então uma tem velocidade de 120 nós e a outra de 90 nós. O tempo de ocupação da pista de pouso é de 40 segundos para ambas. O tempo entre decolagens sucessivas é de 120 segundos. Então esse é aquele tempo regulamentar entre as operações. Isso aí é imposto por normas, né, de controle de tráfego aéreo. A distância de captura é de 2 milhas náuticas. No início da operação, a primeira aeronave da fila de aproximação encontra-se a 7 milhas náuticas da cabeceira. Então essa é uma condição de contorno do problema. Sequência de aeronaves na aproximação está dada aí uma sequência então, de aproximação e uma sequência de decolagem. Então eu tenho um conjunto aí de 8 aeronaves que vão operar. E eu tenho as regras ATC que são colocadas aí na tabela. Então, por exemplo, para fazer um pouso, para fazer uma decolagem depois de um pouso, eu preciso ter a pista livre. Para fazer um pouso, dado que uma aproximação esteja acontecendo, 2 milhas de separação, distância de captura de 2 milhas. 2 decolagens consecutivas, 120 segundos de separação. E duas aproximações simultâneas, né? Na verdade, não simultâneas, vamos lá, elas estão uma seguindo a outra, né? Então eu tenho uma aeronave líder e uma aeronave seguidora, onde, por exemplo, se a líder for a aeronave A e a seguidora a aeronave A, 4 milhas náuticas de separação longitudinal. Se a líder for a B e a seguidora for a A, 3 milhas. Agora, se a aeronave líder é a A e a aeronave seguidora for a B, então eu vou precisar de 5 milhas de separação. Lembrando que a aeronave A é a aeronave mais rápida, né? E normalmente existe um padrão aí de aeronaves mais rápidas, mais pesadas, sendo as maiores, e as menores, mais leves, mais lentas, precisam voar com uma separação maior. Perguntas. Qual o tempo total da operação, né? Desde que a primeira aeronave vai fazer a primeira operação até que a última complete a sua operação? E qual que é a capacidade do sistema nessas condições? Então é isso que a gente vai tentar responder. Sugiro que essa folha aí seja mantida numa tela separada, num papel, para poder acompanhar a resolução na sequência. Bom, esse problema vai ser resolvido com simulação discreta, né? Na literatura isso é chamado de simulação por eventos discretos. No inglês, né, a sigla DES, que significa a mesma coisa. Então, no que se baseia esse tipo de método? Se baseia em avançar a sua análise até o momento que acontece alguma coisa, que é o evento, né, da simulação. Então, no nosso caso aqui, os eventos vão ser pousos e decolagens, e a gente vai fazendo os avanços até esses momentos. Então, esse mesmo método serve para simular, né, situações determinísticas, probabilísticas, com a diferença que no caso probabilístico você precisa fazer vários sorteios previamente, rodar várias vezes, né, para tirar estatísticas e tudo mais. Aqui, como é um problema determinístico, a gente vai conhecer a resposta fazendo um experimento só. Então eu tenho 4 aeronaves disponíveis para decolagem, 4 aeronaves se aproximam, tá? E eu vou assumir que, assim, quem está aproximando está seguindo regras, né, de forma que sempre se perceba o máximo de... não tem folga, tá? Eu não estou considerando folgas nesse sistema. Quem está aproximando está sempre na mínima separação possível, né, dentro do que o sistema permite, e quem está decolando está pronto para decolar também.
né? Então eu não estou modelando táxi, nada disso. Estou preocupado só com a pista de pouso e decolagem. Bom, o que a gente tem lá de condição de contorno? É que a primeira aeronave que está aproximando, que é a B2, ela está a 7 milhas náuticas de distância. Então, inclusive esse gráfico aí, que é um diagrama espaço-tempo, onde o eixo X dele representa o tempo, o eixo Y representa a distância, e claro que a inclinação representa a velocidade. E aí eu tenho a primeira aeronave que aproxima, que é essa primeira curva inclinada aí, da esquerda para a direita, ela está lá em 7 milhas náuticas. Como a distância de captura é de 2, então quem está aproximando está suficientemente longe, né, de forma que eu consiga fazer decolagens enquanto essa aeronave não chega. Então a gente vai fazer a primeira decolagem, lembrar que então o B1 já foi resolvido, esse foi o meu evento 1, né, desse sistema, e esse meu evento 1, então, ele começou em 0, né? Na verdade ele é processado em 0, e ele vai avançar o relógio da simulação até os 120 segundos. Por quê? Porque existe uma regra que vai dizer que uma nova aeronave não vai poder decolar sem respeitar esse intervalo de 120 segundos. Aí eu tenho o evento 2, que vai ser decolagem de A1 em T igual a 120, que foi quando o primeiro, né, o B1 aí, a decolar, liberou a pista. E essa nova decolagem, então, ela vai ser feita, essa segunda decolagem, e ela vai travar o relógio da simulação até 240 segundos. O que vai acontecer, então? Né? Eu vou ter a aeronave a chegar, ela já estaria muito próxima, então eu não posso fazer mais uma decolagem, a distância de captura já não é, já foi atingida, né? Então eu vou fazer o pouso da primeira aeronave. Então, em que tempo que vai acontecer esse pouso? Né? Eu preciso considerar que o pouso de B2, que é a primeira aeronave a pousar, ocorrerá no instante 3.600 vezes 7 milhas náuticas, dividido por 90 nós. Isso vai dar 280 segundos, com consequente liberação da pista em 320, porque são 40 segundos de ocupação da pista. Próximo evento é agora o evento 4, né? Também um pouso. Por quê? Porque assim que a primeira aeronave a pousar, que é o B2, liberou a pista, a aeronave A2 ela já está então aí atingindo a distância de captura e ela já bloquearia uma decolagem nesse tempo. Então a gente vai ter esse pouso do A2 e o evento 5 a gente vai ter então uma decolagem. Por quê? Porque a aeronave a próxima que está aproximando, ela ainda está suficientemente distante, ela está um pouco além ainda da distância de captura, então eu vou fazer como quinto evento uma decolagem. Então no tempo 410 ocorre a decolagem de A3, liberando a pista para uma nova decolagem em T igual a 410 mais 120 segundos. Só que, o que vai acontecer aí? Quando eu libero essa pista, uma nova aeronave vai estar então em aproximação, que vai ser a A4. Então, no instante 490 segundos, vai acontecer o pouso de A4, que deixará a pista em 490 mais os 40 segundos, 530. Qual que é a separação entre A3 e A4? Né? Então eu tenho aí 90 segundos de separação. Aí depois nas notas de rodapé aí vocês conseguem acompanhar essas contas. E como eu vou ter um intervalo agora até a chegada da próxima aeronave, eu consigo fazer a última decolagem e vou esperar então para poder processar o último pouso.
Bom, então o que acontece aqui? Meu oitavo evento, né? A aeronave B4 ela passará a cabeceira em 710 segundos e livrará a pista em 750. Como o B4 segue A4, a separação regulamentar é de 5 milhas náuticas. Então é aquela regra lá de tráfego aéreo. No entanto, B4 é mais lenta. Então, quando a A4 estava a 2 milhas da cabeceira, B4 estava a 7 milhas da cabeceira. Então lembrem que essa diferença de velocidade faz com que na entrada no trecho comum de aproximação eu tenha que ter um delta, né, de separação para compensar esse efeito da diferença de velocidade entre as aeronaves. Então pronto, eu consegui livrar então essa operação. Eu vou conseguir finalizar essa operação em 750 segundos, tá certo? Então o que está me dizendo? Que em 150 segundos eu atendi a 4 pousos e 4 decolagens. Se eu fosse fazer essa conta e essa regra de 3, eu encontraria 38 operações. Aí a gente pode fazer algumas perguntas, né, sobre quais são as possíveis falhas desse método que acabou de ser usado. Então, uma das falhas mais gritantes aqui é que a gente fez só 4 operações de pouso e 4 operações de decolagem, né? Claro que... Então aqui a gente tem algumas características desse cenário básico que foi avaliado, né? Então a gente viu que o mix de frota influencia, o sequenciamento mesmo, dependendo desse mix de frota, vai também influenciar. A configuração do sistema de pistas, quantas pistas são, qual que é o sentido de operação. A gente já estudou que o vento pode determinar diferenças, né, nos sentidos de aproximação. A questão da visibilidade, ela pode influenciar, por exemplo, as separações. Então, se eu tenho uma operação com visibilidade mais restritiva, pode ser necessário aumentar as separações entre as aeronaves, mudar procedimentos. Os procedimentos de controle de tráfego aéreo, né? O que está sendo priorizado. Se você está com o pátio muito cheio, por exemplo, você pode ter necessidade de fazer muitas decolagens. Então teria que atrasar quem está chegando para conseguir fazer decolagem e liberar o pátio, por exemplo. Outra coisa que dá para fazer, né? Dá para fazer trocas entre as aeronaves que estão partindo. Então, se você tem pistas de táxi adequadas, você consegue inclusive trocar a ordem de quem está decolando para aumentar um pouquinho a capacidade do sistema. Então, são muitos fatores que vão alterar a capacidade. As características da demanda, quantos pousos e quantas decolagens eu vou ter, de que tipo de aeronave, isso varia ao longo do dia, ao longo do ano também, dependendo do local, né? Tempo de ocupação da pista de pouso-decolagem. Então, uma das maneiras da gente reduzir o tempo de ocupação é aumentar o número de pistas de táxi de saída rápida. Enfim, tem muitas variáveis aí, tanto de operação quanto físicas, que podem influenciar esse tipo de resultado. Então aqui existe uma sugestão de leitura desse capítulo 12 do Orangev. Né? Ele traz os modelos analíticos para análise de capacidade de pista de pouso-decolagem. E o que acontece? Né? Qual que é o valor dos modelos analíticos? Muitas vezes eles não servem para resolver problemas reais, porque eles são incapazes de considerar todas as variáveis que a gente precisa. Né? É impossível numa formulação matemática, estatística, você incorporar, muitas vezes, diversas variáveis, né, que a gente pode considerar importante. Mas, né, em um nível de abstração maior, caso essas variáveis não se mostrem tão importantes, é possível sim resolver problemas de forma analítica. Né? Acho que o valor principal do modelo analítico está na ideia de que você consegue entender de fato o problema. Né? Hoje a gente está com muitos softwares por aí de simulação, que são caixas pretas, né, que a gente não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Então, tem muito valor conhecer modelos analíticos,
conhecer a dedução desses modelos. Isso não saiu de moda, vamos dizer assim. Isso pode não ser suficiente mais, mas continua sendo muito importante para entender o problema. Então esse é um capítulo que ajuda nesse sentido, claro que não é a única fonte. Aqui a gente chega em uma questão mais geométrica, né, que diz respeito à separação entre pistas de pouso e decolagem. Isso vai dizer muito sobre a capacidade do sistema, por conta das regras de operação, das regras de tráfego aéreo. Então essa tela é uma tela de projeto, não é uma tela de operação, mas a operação, regida por regras próprias, é coordenada, vamos dizer assim, com essa tabela. Então, por exemplo, se a gente está olhando para operações IFR, né, aí a gente tem que aproximações paralelas independentes vão exigir 1.035 metros. Então, o que são aproximações paralelas independentes? É aquele caso, por exemplo, que acontece hoje no aeroporto de Brasília. Né? A gente tem separação suficiente para fazer isso. Né? Duas aeronaves podem ao mesmo tempo fazer aproximações, uma do lado da outra. Né? Isso aí vai poder ser feito sem grandes procedimentos e equipamentos especiais. Né? No caso de aproximações paralelas dependentes, o controle de tráfego já precisa aplicar padrões, né, de separação longitudinal, etc. E isso já vai gerar um decréscimo no sistema. Então eu não consigo mais ter a mesma capacidade que eu teria ali com os 1035 sem aplicação de equipamentos, procedimentos especiais. Depois eu tenho o caso das decolagens paralelas independentes. É um pouco menos exigente, mas lembrando que o nosso sistema ele precisa fazer pousos e decolagens, então é importante entender a demanda também, né, as características da demanda, para poder dizer se fazer decolagens paralelas independentes vai ajudar ou não. E depois a gente tem essa questão aí das operações paralelas segregadas, né, e aí o que vai acontecendo? Se a gente vai reduzindo essa separação, a gente vai chegando em restrições cada vez maiores, exigindo mais equipamentos, mais treinamento, reduzindo a capacidade em situações de menor visibilidade. Né? Então tudo isso vai restringindo mais o sistema. Por isso que, por exemplo, de um ponto de vista de planejamento, é interessante, se for possível, lá no começo do projeto, quando comprar terra é mais viável, que se reserve a área suficiente para uma pista completamente independente, se vislumbra a necessidade de duas pistas. Claro que, dependendo do terreno, nem sempre isso vai ser possível. Em operações VFR, a gente tem separações muito menores, né? Só que a operação VFR não faz muito sentido para a operação regular. Né? Então, hoje a gente baseia, né, qualquer projeto para aviação comercial em regras VFR. Então isso já faz parte do projeto desde o início. Depois a gente tem, né, explicando essas separações, um fator muito importante que é a esteira de turbulência. Então o que é essa esteira de turbulência? São mudanças, né, no padrão aí do fluxo de ar que vão acontecer pela passagem de uma aeronave, que pode ser uma aeronave de asa fixa, de asa rotativa. E no caso da asa fixa, né, a gente tem essa questão do vórtice de ponta de asa, que é bem relevante. E o que acontece? Essa esteira, ela demora um tempo para ela se dissipar. E dado que uma aeronave de menor tamanho, menor velocidade, né, encontra essa esteira de turbulência, principalmente na operação de pouso-decolagem, né, que a aeronave está mais próxima ao solo, ela pode se desestabilizar e não conseguir recuperar. Isso pode levar a um acidente. Então tem vários casos de acidentes que aconteceram em função disso. E um dos problemas, né, é você conseguir dimensionar certinho o tamanho dessa área de influência. Então a gente tem regras empíricas de separação. Claro que elas têm embasamento aí, mas não dá para ver a esteira de turbulência.
E ela é afetada por questões ambientais, aí, de temperatura, principalmente vento, né? Então o vento pode modificar esse padrão. Até um caso bem interessante é do próprio A380, quando ele foi lançado, que ele foi colocado numa categoria própria de esteira de turbulência, exigindo separações muito grandes das outras aeronaves. Isso acabou sendo negativo para a capacidade, porque aquela questão lá da velocidade e densidade que a gente viu no início dessa apresentação, a aeronave ela conseguia, na mesma velocidade das demais, com mais passageiros, você esperaria que ela aumentasse a capacidade dos aeroportos. Aliás, uma das razões para construir o A380 foi aproveitar as pistas que existiam, que não podiam ser expandidas mais, né, em grandes centros urbanos, e, em função disso, aumentar a capacidade dos aeroportos. Só que as separações exigidas começaram a ser muito grandes e isso foi negativo para a capacidade. Por quê? Porque não se conhecia direito qual de fato era a esteira de turbulência dessa aeronave. Depois ela acabou até sendo diminuída de certa forma, mas isso demorou um tempo. Existe uma complexidade aí em caracterizar essa esteira. Então, quando a aeronave decola, até ela pousar, ela está gerando essa esteira de turbulência. Ela é mais significativa abaixo da aeronave, né, por questões aerodinâmicas. Então, também existe razão para impor separações não só laterais, longitudinais, aí, né, mas também em relação ao nível de voo. Então, se você tem duas aeronaves voando no mesmo ponto XY, vamos dizer assim, precisa existir um delta de altura para que nessa diferença de altura a esteira de turbulência possa se dissipar. Além, claro, da questão da precisão, né? Porque existem erros de medição de altura, o que também seria razão para impor separações verticais. Outro fator é a questão do vento, né? Porque quando você tem duas pistas próximas, pode acontecer que uma aeronave que está pousando numa pista gera turbulência na pista que está paralela, né? Em condições IFR, a gente tem que imaginar que um piloto não está enxergando o outro. Então, por isso que as separações precisam ser maiores, né? Uma das razões para separações maiores é essa. Como o piloto não consegue ver a outra aeronave, ele não tem condição nenhuma de usar o conhecimento dele para evitar a esteira de turbulência. Ele tem que confiar nos instrumentos. Quando a gente tem condições visuais, isso fica diferente. Então, por exemplo, se o piloto voa acima da aeronave que está à frente, ele evita a esteira de turbulência dela. Então, se a gente consegue, por exemplo, em condições especiais aí de vento, né, que essa figura mostra a esteira vindo na direção da pista da aeronave que segue. Se fosse o contrário, né, o vento na outra direção, a gente teria um cenário menos restritivo. Então, monitorar o vento pode sim servir para criar procedimentos aí que consigam fazer operações em separações menores. Aí a gente tem uma curva que é, na verdade, um envelope, né, de capacidade, onde a gente tem esse envelope aí mostrando combinações possíveis entre pouso e decolagens. Então, tudo que está dentro do envelope, teoricamente, é possível. A fronteira dele representa o máximo, né, quando aqueles números de congestionamento começam a aumentar. E os pontos coloridos são os valores reais. Então, são as operações que foram vistas. E a gente vê que existem até alguns pontos aí fora do envelope. Provavelmente, eles indicariam condições de elevados atrasos, né? E a gente tem uns pontos aí que tem uma operação mais frequente, que é essa área em azul, né? Então ali é onde a gente tem mais operações. Então isso permite que a gente faça uma comparação entre o modelo empírico, que é o observado, e o modelo teórico. Uma das complicações da gente falar de capacidade
observando os dados, é que a gente não sabe se a gente está olhando próximo à fronteira ou não. Né? Aí tem métodos, por exemplo, como o DEA, que servem para fazer essa análise de fronteira, né? E, enfim, existem métodos para ver isso, mas é para a gente lembrar que capacidade é um número um pouco mais teórico, né? Ele não é algo que a gente observa ao longo do tempo. A gente precisa ter algum indicador para dizer que aquele volume de operações chegou no limite do sistema. Sem essa informação, a gente não consegue falar que aquilo que está sendo observado é capacidade. Assim como a gente não pode falar que é demanda também. Né? Porque demanda, isso é muito confundido aí, né? Até na literatura. Né? Então, o que é demanda? Demanda é desejo, não é o que a gente está observando. De repente, a gente não está vendo todos os voos que gostariam de acontecer porque a gente não tem capacidade. Né? Então, essas inter-relações elas precisam ser bem entendidas. Outra coisa que precisa falar desse gráfico é que não necessariamente o sistema, né, vai ser de tal forma que o número de pousos seja igual ao número de decolagens. A gente tem diversas combinações possíveis entre eles. Aí isso vai alterar o formato dessa fronteira. Quem costuma disponibilizar informações desse tipo é a FAA, o órgão americano. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente vê declarações de capacidade como um número de operações só. Quer dizer, é uma forma mais grosseira da gente falar de capacidade. Aí a gente fala um pouco dos modelos de análise de capacidade em diferentes níveis de abstração. Essa análise ela consta no ACRP 79. Para quem não conhece, é uma fonte muito interessante, de materiais bastante práticos, né? Mais no formato de manuais. E a gente tem essa AC 150, 5065, que é como se fosse os RBACs da FAA, né? Então, o que é o ACRP? É um projeto que ele faz melhorias em diversos setores aí, aeroportuários, e eles produzem inclusive algumas planilhas, né, que funcionam como produtos aí que são entregues, né, são consultorias, e eles, claro que são voltados aos Estados Unidos, mas a gente com as devidas adaptações consegue usar também. Então esse estudo do ACRP ele vai falar de diferentes níveis de abstração. Então o nível 1 é justamente essa AC150 que a gente viu no slide anterior. E qual que é o formato de utilização dessa AC? Eles chamam de tabela de consulta, porque basicamente o que eles fizeram? Eles identificaram diversas variáveis importantes da capacidade aeroportuária para diversos formatos aí de uso de pista. Então eles colocaram pista em V, pista em X, pistas próximas, paralelas e coisas do tipo. Identificaram diversas configurações de uso de pistas, diversos mix de aeronaves, e esse número mix aí tá basicamente, ele é uma composição entre percentual de aeronaves da classe C, que a gente já viu numa tabela anterior, tem a ver com a velocidade de aproximação, e percentual de aeronaves da classe D. Você pega esses números, faz um mix. Então, por exemplo, um número aí de 0 a 20 indicaria operação de aeronaves menores. Quando a gente vai para um volume maior, né, o 121 a 130, quer dizer que eu tenho aeronaves mais pesadas, mais rápidas operando. Então, são configurações de mix diferentes. Aí a gente tem as condições VFR e IFR, e a gente tem a capacidade horária de operações, que é um output desse modelo, que a gente quer ler, e também um serviço anual, um volume anual de serviço, que basicamente é quantas operações eu consigo fazer por ano. Então, operações a gente está entendendo como pousos e decolagens, touch and goes também, né, quando isso está presente, de aeronaves. E vamos dizer assim, o que é esse volume anual? Ele vai depender de quantos dias de mau tempo o sistema tem, né? Então, quando a gente tem muitos dias de mau tempo, esse volume anual cai e assim por diante.
Mas talvez o que a gente mais vai olhar vai ser a capacidade horária de operações. Então a gente vê que não existe separação aqui entre pouso e decolagem. E o que foi feito isso, né? Por que foi feito esse negócio aí? É para a gente ter uma referência rápida, para não precisar usar um modelo analítico, para não precisar usar um modelo de simulação. Então eles rodaram esse modelo aí deles por diversas configurações possíveis, alternando esses inputs e construíram essas tabelas. Então aí a gente tem algumas limitações. Tá? Isso é tudo conclusões do estudo do ACRP. Então eles falam assim, olha, isso aí serve para analisar somente pista de pouso e decolagem, quer dizer, não tem influência nenhuma de pista de táxi. Serve somente para aeródromos de configuração simplificada. Então, a gente precisa entender as limitações do modelo, inclusive as faixas de erro dele. Quer dizer, se o meu aeroporto ele começa a fugir um pouco dessa configuração básica, os números de capacidade são esperados a variar em função disso. Nível 2. Nível 2, a gente tem na mesma AC um capítulo, que é o capítulo 3, que ele vai um pouquinho mais fundo, né? Ele vai olhar 43 casos estabelecidos e vai olhar também questão de tempo de ocupação de pista, variabilidade de chegadas e coisas do tipo. Então, a vantagem desse modelo ainda é uma consulta a Abacus, onde eu preciso ter uma quantidade muito pequena de inputs. Né? Então eu vou ter a configuração do aeroporto, mix de frota, localização das saídas e porcentagem de chegadas. Quer dizer, a gente já vê que no nível 2 eu já preciso de um pouco mais de informação do que eu precisava no nível 1, mas em compensação eu tiro respostas um pouco mais precisas. Então aqui a gente tem uma tela mostrando o nível 2 ainda. Isso é uma planilha em Excel que foi desenvolvida pelo ACRP, onde a gente consegue colocar os diversos inputs aí nesse nível 2 de abstração, vamos dizer assim. Então a gente tem a separação entre as aeronaves, a gente tem o comprimento do trecho comum de aproximação, percentual de operações de toque arremetida, dá para colocar uma variabilidade aí no tempo de ocupação da pista, né, esse ROT. A gente consegue colocar um mix de frota, então eu consigo colocar aí esses valores entre 0 a 100%, colocando esse mix de frota. Eu consigo colocar o tempo de ocupação da pista em segundos. Então, percebam que é um tempo determinístico. Né? Eu estou colocando aí tantos segundos sem randomizar muito, por exemplo, qual que é a probabilidade de uma aeronave usar uma dada saída. Então, aqui eu não consigo fazer isso. A velocidade de aproximação ela é tratada também de forma determinística. Aí pergunta se eu tenho uma pista de táxi paralela, né? Isso vai influenciar, vai me dizer o seguinte, que eu não tenho muita limitação nas entradas e saídas de aeronaves da pista. Pergunta se eu tenho cruzamento ou não. Enfim, são informações bastante básicas. São muito parecidas àquele problema do Orondieff que a gente acabou de estudar lá com a simulação. E aí eu tenho os resultados desse problema para condições IMC. Podem ver a fronteira de capacidade, né? Então eu poderia fazer 24 pousos por hora ou 29 decolagens. Se eu fizesse só pousos e só decolagens, daí eu tenho outras possibilidades no meio. E se a gente situa o problema lá que a gente acabou de estudar, né? A gente fez 4 pousos e 4 decolagens em 750 segundos, daria 38 operações. Isso daria, usando o equilíbrio, né, de pouso e decolagens, 19, ou seja, está dentro do envelope sugerido. Por que o nosso deu menor, avaliando por simulação? Uma das razões é o sequenciamento que foi utilizado lá entre aeronaves A e B. Outra possibilidade é que a gente só analisou 4 pousos e 4 decolagens. Então eu teria que fazer mais repetições, né, provavelmente, para não ter os efeitos de borda, vamos dizer assim.
Aí a gente tem o nível 3 de abstração, que são os modelos ainda analíticos de capacidade, mas que já usam, né, um software mais específico. Esse programa aí eu nunca tive acesso, né? Muitos programas da FAA mais operacionais eles saíram do ar nos últimos tempos, né? A gente tem mudanças aí de sistemas operacionais e tal, e eles não adequaram. E então tem até alguns programas de pistas de táxi de saída rápida. Eu já vi algumas pessoas usando com DOS, então precisava instalar uma máquina virtual, enfim, é algo que talvez nem valha a pena. Então aqui o que acontece? Ainda é analítico, mas, por exemplo, dá para colocar regras ATC, né, para ver o efeito delas. Depois a gente tem o nível 4, e o nível 4 ele já é por simulação, né, então já é aquele caso que a gente começa a levar variabilidade em consideração, né, vira um modelo estocástico. Mais ainda, no nível 4, e essa vai ser a diferença para o nível 5, é que a gente só está olhando pista de pouso-decolagem com alguma interface com a pista de táxi de saída, né, de entrada que está ali colocada. Mas eu não tenho nenhuma consideração com o sistema aeroporto de forma geral. Aí tem dois softwares aí que são citados. Novamente, não tem acesso a eles, né? Eles são softwares específicos aí dessa empresa Mitre. E claro que a gente tem outros softwares no mercado. Isso é um mercado muito dinâmico, né? E no nível 5, a gente tem assim aqueles softwares que são mais comuns para análise de capacidade. Por exemplo, quando o DCEA vai fazer uma análise aí de um novo aeroporto, eles precisam ver efeitos sobre o tráfego aéreo na região, ou então você quer fazer uma análise mais detalhada sobre pistas de táxi, procedimentos de pushback, aqueles programas de atraso em solo. Aí o mais indicado é entrar nesse nível 5. E aí a gente tem programas comerciais, né? O TAAN, por exemplo, o RAMS, o CIMOD. Né? O CIMOD é um programa livre que eu não tenho certeza que ele ainda está disponível. E ele é aquele tipo de programa que ele é um solver, na verdade, o CIMOD. E você precisava pagar pela interface gráfica que é para construir o modelo. Né? Então, não são softwares tão acessíveis, né, da gente usar. Por isso que existe essa necessidade de olhar os modelos conforme esses 5 níveis. Depende do que você quer fazer, quanto de recurso você está disposto a gastar, e qual é a precisão da informação, qual é a decisão que você quer tomar. Né? Então, se é uma decisão, se vai precisar construir uma nova pista ou não, essa decisão não precisa chegar no nível 5 para tomar, porque é uma decisão muitas vezes de você saber, por exemplo, se o volume de operações vai ser 38 ou 42. Isso não vai mudar aquela decisão de construir ou não uma nova pista para uma cidade. Né? Agora, se a sua decisão é construir uma nova pista de táxi, a pista de táxi vai fazer uma pequena diferença muitas vezes nas operações, mas que é bem-vinda, que é necessária. Então você precisa ter um modelo que consegue te dar precisão nesse nível. Aí a gente olha um pouco a questão da capacidade declarada, que é utilizada, por exemplo, para a alocação de slots. Aqui no Brasil, a ANAC, né, vai disponibilizar essa capacidade declarada nesse site. Então, claro que a gente não tem acesso a todos os aeroportos, né, são aqueles aeroportos declarados, mas é um dado público. E como é que é calculada essa capacidade declarada da ANAC? Existe uma regra do CGNA, né, que está aí citada, é uma norma, e essa norma ela está baseada na coleta de dados a partir da torre de controle. Então, basicamente, são reportados dados de ocupação de pista, aí há um monte de média ponderada, quem tiver curiosidade pode acessar essa norma aí, e
é basicamente intercalar um pouso e uma decolagem e fazer média ponderada. É tão simples quanto isso, conceitualmente. E aí a gente tira o número de capacidade. Então, é para entender que é um número aproximado e que esse método aí, ele não serve para simular qualquer coisa, qualquer melhoria no aeroporto. Ele só serve mesmo para dizer, olha, nas condições atuais, com essa pista, com essas pistas de táxi, com essas linhas aéreas, com esse mix de aeronaves, é isso que a gente está fazendo. Né? Então, é o modus operandi, né, que ele vai capturar do sistema atual. Aqui uma página, né, que a gente consegue ver os slots vagos. Isso aqui é um dado de 2018, mas se a gente for acessar agora provavelmente vai estar diferente. É só um exemplo de site aí que eu dou para essa questão da declaração de capacidade sendo utilizada para a alocação de slots. Então a gente fala um pouco da capacidade declarada para FAA. Eles vêm de uma forma um pouco diferente, né? São perfis de capacidade, então é mais aquele gráfico do envelope que a gente discutiu um pouco. E por que eu trouxe isso aqui? Porque é muito bom quando a gente está desenvolvendo qualquer modelo, quando a gente está aprendendo a usar qualquer modelo, que a gente tenha casos reais para comparar, né? Para ter um parâmetro. Ou, em casos mais formais, até fazer uma verificação e validação do modelo. Né? Então, são dados reais que podem ser utilizados para isso. E aí a gente tem acesso aí aos maiores aeroportos dos Estados Unidos também. E a vantagem é que a gente tem separação entre pouso e decolagens, que no caso brasileiro a gente só tem um número conjunto, né, de operações. Então a gente fala um pouco das melhorias operacionais para aumentar a capacidade. A mais óbvia delas vai ser a pista de táxi de saída rápida. Normalmente um aeródromo ele começa com uma pista de pouso-decolagem, depois ele ganha uma pista de táxi paralela, como é esse caso aí. Aí ele ganha, no futuro, as suas pistas de táxi de saída rápida, conforme a demanda vai aumentando. Então, a pista de táxi de saída rápida ela tem duas variáveis, né? Uma delas é o número de pistas de táxi de saída rápida que vão ser colocadas, a outra é a posição desde a cabeceira. Então, se você coloca ela muito próxima à cabeceira, vai acontecer que a aeronave passa por ela a uma velocidade muito alta, não consegue utilizá-la e acaba precisando utilizar outra saída. Se ela está muito distante da cabeceira, ela também não vai ajudar a diminuir o tempo de ocupação da pista de pouso-decolagem, porque a aeronave vai precisar desacelerar, vai taxiar sobre a pista de pouso-decolagem e isso aumenta o tempo de ocupação. Então existe um problema de otimização aí. Outra coisa que a gente tem são as baias de espera, ultrapassagem, que elas permitem ressequenciar as aeronaves que estão decolando. Então a gente discutiu um pouco nos procedimentos de tráfego aéreo que se duas aeronaves que partem seguem a mesma carta de saída, né, o que vai acontecer é que elas precisam ter uma separação maior, tempos maiores de ocupação do sistema de pistas. Então, se elas rumam em direções diferentes, a gente pode ter uma separação um pouco menor. Então é interessante lá na hora de sequenciar as decolagens que se tenha flexibilidade para poder fazê-lo. Aqui um caso que é um caso lá do Havaí, onde a gente tem o procedimento laço sendo utilizado, né, onde a gente tem pistas cruzadas e basicamente o que acontece é que se usam simultaneamente pistas nessa configuração de V, porque a aeronave que pousa, por exemplo, ela vai aí na 8L, por exemplo, né, na 08 da esquerda, o que ela vai fazer? Ela vai pousar e existe um ponto designado de espera lá no final da pista. Então ela precisa ser capaz de parar e esperar naquele ponto. Então essa é a ideia do laço, né? E isso que vai dar segurança, a ideia desse ponto de espera. Qual que é o problema disso? É se ela não consegue fazer o pouso e precisa arremeter. Então o procedimento criado ele tem que considerar tudo isso.
que se tiver alguém decolando na 4 da direita, por exemplo, então você vai precisar ter um sistema no qual uma arremetida é possível. Mas isso aí vai servir para aumentar a capacidade. Então é muito complicado fazer operações simultâneas em pistas que se cruzam, né? Você tem que ter vários mecanismos aí que garantam a segurança e aumentem um pouco a capacidade. Depois a gente tem esse procedimento SOIA, né, que é utilizado já em alguns aeroportos também, e ele vai permitir aproximação simultânea por instrumentos em separações tão baixas quanto 230 metros entre as duas pistas. Então o que se faz é decalar, vamos dizer, separar, né, as aproximações, seja lateralmente, que é o procedimento SOIA. Você tem procedimentos também para fazer distanciamentos verticais maiores. Então tem várias possibilidades, mas claro que elas acabam tendo uma complexidade maior, né? Então é um caso assim bem mais complexo de operação desse sistema. A gente também tem esse WTMD, que vai servir para fazer operações em pistas paralelas, em condições de vento, se elas forem favoráveis. Então tem toda uma instrumentação aí para medir o vento e tem informações em tempo real que permitam essa operação simultânea. Então é só para dar alguns exemplos para dizer o seguinte: aquelas separações que a gente viu na tabela, elas são o padrão. Não quer dizer que fora daquilo a gente possa ter operações com separações menores, né? Só que aí depende muito de caso a caso e, inclusive, depende das condições locais, pode até não ser possível, né? Nem todo procedimento especial é possível e é aprovado. E aqui a gente tem então as referências principais aí para esse assunto e espero ter conseguido dar um geral de análise de capacidade com esse enfoque aí no sistema de pistas de pouso e decolagem.